Que é o Amir Suryashanti, começando mais uma live, dessa vez para falarmos sobre o resumo astrológico da semana, que vai do dia 21 a 27 de agosto. Já estamos aí na reta final do mês de agosto, inclusive essa semana já tem aí a mudança de temporada, né? O Sol já entra no signo de Virgem. Bom, antes da gente começar a falar sobre a live em si, deixa eu dar os meus recadinhos. Você que não sabe, eu tenho um podcast chamado Astral do Dia. Na verdade, ele se chama Astrologia e Tantra. Você pesquisa ele no Spotify e você encontra ali todos os dias uma reflexão astrológica que eu mando bem cedinho para o dia. Então aqui na live do resumo astrológico da semana a gente dá uma visão geral da semana, olha ali os principais movimentos e no astral do dia, onde você recebe um áudio todos os dias falando sobre a energia de cada dia. Então é bem interessante porque a gente vai detalhando a cada dia o que a gente conversa aqui. Monique, bom dia, seja bem-vinda. Nazaré, bom dia, seja bem-vinda. E foi chegando, vai dando aí os seus coraçõezinhos, vai movimentando a live. Teremos uma semana bem interessante, uma semana bem movimentada, uma semana expansiva, vamos dizer assim. Eu acho que é uma palavra que vem bem forte aí nessa semana. E pega o seu mapa, você que não tem o seu mapa ainda, Alexandre, bom dia, seja bem-vindo. Você que não tem o seu mapa ainda, eu gravei uma aula rápida ali de 20 minutos, meia hora, ensinando você aí no site astro.com fazer o seu mapa, aí você vai ter o seu mapa em mãos para você sempre acompanhar as lives que eu faço aqui, os podcasts e assim por diante. Então você que já tem o seu mapa, olha lá o que você tem nos signos de Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Por quê? São por esses signos que a Lua vai se movimentar essa semana. Então, os planetas que estão nessas casas, onde você tem Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio, e também alguma questão que você tem ali específica, algum aspecto mais desafiador que tenha nesses signos, pode ser deflagrado essa semana. Renata, bom dia, seja bem-vinda. Então, eu sei, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, eu sei que no meu mapa, essa semana tende a ser um tanto crítica, porque para mim a transição de Libra para Escorpião ela é bem desafiadora. Por que ela é bem desafiadora? Porque eu tenho ali na minha casa 8, que é regida por Libra, no finalzinho ali de Libra, eu tenho tanto Plutão, quanto Marte, quanto Saturno. Então eu já sei que nessa semana a Lua vai passar, primeiro ela vai adentrar na minha casa 8, que é uma casa de desafios, é uma casa de crises, diversas coisas que tem ali na casa 8. Márcia, bom dia, seja bem-vinda. Também, quando a Lua entrar em Escorpião, ela além de estar passando pela minha casa 8, ela vai ativar o Plutão, ela vai ativar meu Saturno e meu Marte. Então eu já sei que esse iniciozinho da semana para mim tende a trazer, pelo menos numa questão até emocional, interna minha, um desafio ali, um balanço, uma coisa que pode mexer alguma coisa internamente. Aí eu sei que quando a Lua entra em Sagitário, ela vai estar passando ali pela minha casa 9, que é das crenças, vai ativar meu meio do céu, que é a questão de carreira, e quando entrar em Capricórnio, vai estar fortemente ali na casa 10. Então olha que interessante, se você tiver no seu mapa, Cris, bom dia, seja bem-vinda, se você tiver o seu mapa em mãos, e você tiver uma conexão ali, uma visão até mais superficial mesmo sobre as casas astrológicas e os planetas do seu mapa, você consegue já ter uma visão da semana, já analisando como é que vai ser para você. Inclusive essa semana, sem falta, eu vou lançar o curso de cristais. Vou lançar ele, você que quer aprender cristais comigo, fica ligado, porque provavelmente amanhã, no máximo, o que eu estou querendo fazer, vamos ver se vai dar certo, eu estou querendo fazer isso antes do Mercúrio retrógrado, que será essa semana. Se não der também, tudo bem, a gente enfrenta Mercúrio retrógrado, mas essa semana, sem dúvida, eu quero anunciar ali o curso de cristais. Você quer aprender a trabalhar com cristais comigo, se prepara aí que a gente vai ter novidade. E olha só que interessante, sincronizando com essa semana, a semana é de lua nova barra crescente, e no meu mapa pessoal, ela pega justamente o que? O meio do céu, que fala sobre trabalho e carreira. Olha que interessante você ter o seu mapa, pessoal. Tenha o seu mapa para acompanhar nossas conversas aqui, que eu não tenho dúvida que ela vai ser muito mais enriquecedora para você. Mas, falando tudo isso, vamos iniciar aí a nossa jornada pela semana. Aqui eu coloco aqui dia a dia quais são os principais aspectos de cada um dos dias, e vale lembrar que no dia que vai acontecer, de segunda a domingo, de domingo a domingo, na verdade, eu mando o astral do dia, onde eu trago os detalhes. Quais são os detalhes? Os detalhes são os aspectos que a Lua faz, porque a Lua é o astro mais rápido que a gente analisa. Então a Lua, por horas ali, ela vai tocando planetas, aí ela muda, então ela vai trazendo ali aquelas mudanças rápidas ao longo do dia. Já tudo que a gente conversar aqui, embora eu vá falar, por exemplo, só dando um exemplo, a gente vai ter na terça-feira Vênus quadratura com Júpiter, Marte oposição a Netuno.
Embora isso aconteça na terça-feira, por serem planetas mais lentos, isso permeia a semana. Então tudo que a gente conversar nessa live, já fica a dica, tudo que a gente conversar nessa live permeia a semana inteira. Né? Não é só daquele dia específico. Né? Naquele dia específico eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas permeia a semana inteira. E a gente já abre a semana, segunda-feira, com um aspecto bem interessante, que é o Sol, né, nosso astro-rei, que está já finalizando, deixa eu botar aqui, eu vou acompanhando aqui no meu aplicativo, eu vou colocar aqui o dia 21. Então começamos essa semana, amanhã, ainda na energia da Lua Nova, né, ainda nessa energia de Lua Nova em Leão, e a gente tem aí o Sol fazendo um trígono com cabeça do dragão, que está no signo de Áries. Então a gente vai ter essa energia bem interessante. Né? A gente tem aí o Sol, que é aquele que ilumina, aquele que faz ali, né, toda ativação, falando com a nossa energia de correção de alma. A cabeça do dragão fala de correção de alma, nosso norte, para onde a gente vai. Aliás, eu estou olhando aqui que, inclusive, o Sol, né? Esse é um aspecto que eu não falo tanto aqui porque eu acho ele mais terapêutico, né? Eu acho que ele é mais interessante a gente ver ele no mapa natal, mas a Lilith ela está fazendo, né? Ela está na ponta de um dedo de Deus, envolvendo Plutão e Netuno. E o Sol vai fazer parte desse dedo de Deus também na segunda-feira, bem interessante. Dedo de Deus é um aspecto de poder, né, chamado Iod também. Iod é mão, né, na literatura cabalística, no alfabeto cabalístico. E a gente tem também esse aspecto chamado de chapéu de bruxa, né, pelo formato dele. É um aspecto bem intenso, né, onde a gente tem dois planetas se falando bem, né, trazendo uma energia de harmonia entre eles, mas tem um terceiro elemento totalmente dissonante. No caso, o terceiro elemento totalmente dissonante é a Lilith e o Sol. Né? Então, segunda-feira é um dia bem interessante para a gente trazer esse alinhamento, né, com a nossa correção de alma, para onde a gente está indo. Você sente que você, a cada dia que você acorda, faz o seu trabalho, Bárbara, bom dia, seja bem-vinda, né, depois vai dormir, você sente que você está no seu caminho de vida? Você sente que você está indo para a direção certa? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Eu mesmo, né, quando fiz a minha mudança, um pouco ali antes do meu retorno do Saturno, que eu estava passando pelas transformações, chegou um momento da minha vida que eu acordava de manhã e eu não sentia que eu estava indo para o caminho certo. Eu sentia que eu estava totalmente perdido, totalmente, né, sem estar ali naquilo que eu vim fazer. E aí isso me trouxe uma crise muito grande. Aliás, as pessoas passam fortemente por crises no retorno de Saturno. Fica a dica, né? O retorno de Saturno é o momento para a gente poder olhar para dentro e olhar essas transformações. Então nesse momento do retorno de Saturno, eu não achava que eu estava indo para o caminho que eu tinha que ir. E aí eu fiz todas as correções necessárias, transformações, desafios, dores ali, né? Olha lá, a Monique falou, já tive que parar tudo há 8 anos atrás. Pois é, o retorno do Saturno ele muda bastante a gente. Olha lá o Richard chegando aí, tá no meio do retorno do Saturno, né? Muita coisa acontecendo. Então, e não é só o retorno do Saturno, tá, pessoal? Porque o retorno do Saturno é aquele momento mais impactante, mas a cada 7 anos a gente tem o que é chamado de setênio, né? E o Saturno ele vai fazendo uma quadratura, oposição ou a conjunção com o próprio Saturno. Então a gente tem até outros movimentos astrológicos muito importantes. A Bárbara está adorando, ela também está no retorno do Saturno. E assim, não é ruim, né, pessoal? Porque as transformações, por mais que elas possam ser desafiadoras ou dolorosas, elas são para melhor. E eu digo isso, né? Eu fiz a minha transformação para melhor e hoje, todo dia que eu acordo, eu posso ter certeza que eu estou indo para o caminho certo. Eu estou na direção certa. Eu sei que eu tenho muito para caminhar ainda, mas eu sei que eu estou na direção certa. Isso que é um ponto importante. E essa segunda-feira já convida essa reflexão. Você está indo para a sua direção certa, né? Você está tendo coragem, iniciativa. Para mim, isso exigiu uma coragem enorme, pessoal, vocês não têm noção. Eu estava no mercado de TI, tinha uma empresa que inclusive fazia trabalhos internacionais, trabalhava com grandes empresas, tive muitos clientes, né, do mercado corporativo enormes, e de repente sai eu, né, vou sair desse mundo, vou viver de terapias, de autoconhecimento, é uma loucura. Né? É uma mudança de vida muito, muito grande. Né? Inclusive, estava no topo de uma montanha, comecei a descer para começar a subir de novo. Isso exigiu uma coragem imensa. Né? Nem todas as pessoas, às vezes, têm essa coragem para falar, vou fazer essa mudança e enfrentar o desafio que está por vir. Né? A Sullivan está comentando, me separei do pai da Clara bem próximo do retorno de Saturno. Foi uma mudança importante e crucial. Exatamente, o retorno de Saturno traz casamentos, separações, mudanças de casa, mudança de trabalho, mudança de vida, como eu tive uma mudança completa na vida, né? No retorno de Saturno.
Olha lá, a Monique falou, esse mês eu me afastei de muita coisa. O Richard falou, no meu caso é no epicentro do retorno. Está conversando com a Súliva aqui, o Richard. Aliás, comentem aqui, pessoal, participem aí dessa live. O legal de estar ao vivo na live é vocês poderem criar ela junto, né? Então, Sol fazendo trígono com cabeça do dragão nos convida a ter coragem para ir para a nossa direção, para aquilo que a gente realmente quer fazer na vida. Se você não sabe aí na sua direção, procura saber. Né? Tem ali um direcionamento para você poder tomar os seus passos. E o sexto com a cauda do dragão que está em Libra ajuda a gente até a deixar ir embora aquilo que não serve mais, principalmente para quem está passando por mudanças de relacionamento, já que a cauda do dragão está, né, em Libra, que fala sobre relacionamento, e nesse dia, na segunda-feira, já olhando aqui, a Lua vai estar numa conjunção exata com a cauda do dragão. Falaremos sobre isso no astral do dia de amanhã, mas a Lua vai estar ali ativando limpezas de relacionamento que a gente tem que fazer. Né? Algo bem interessante notar. E nesse mesmo dia, na segunda-feira, a Lua entra em Escorpião, ainda na fase nova, para trazer as transformações necessárias. Então vale a pena lembrar, se a gente pegar essa junção de segunda, né, o dia inteiro pegando do início até a noite, né, Geminiana sofre para fazer escolhas, porque Gêmeos gosta de tudo, né, ele quer experimentar um pouquinho de tudo. É um signo dual ali que com muita curiosidade. Mas eu imagino, né, que às vezes a gente tem que pegar a energia de Sagitário, apontar uma flecha, Sagitário é oposto a Gêmeos, para poder apontar naquela direção e focar ali. Né? Então dá para fazer isso, né? Dá para fazer essa complementação. Gêmeos, qual que é o oposto? Sagitário. Então a gente pega um pouquinho da energia de Sagitário, que é a flecha apontada para uma direção. É só lembrar que se você tem um alvo e você tem um arco e flecha, você não pode olhar para todas as direções, você tem que olhar para aquele alvo e atirar a flecha para lá, senão você não consegue, né, acertar. E essa é a energia do arqueiro, né, do centauro arqueiro, que é o Sagitário. Então, quando a Lua entra em Escorpião, é aquele momento da gente, começa hoje, tá, pessoal? Porque hoje a Lua está em Libra, está bem gostosinha, vai fazer contato ali com Vênus à noite, né, no final da tarde e à noite, mas é você olhar tudo aquilo na sua vida que faz sentido, ou seja, que está alinhado com o seu propósito, com o seu caminho de vida, e você fortalece aquilo com a energia de Leão e Áries, e aquilo que de repente você olha não está mais servindo, não está mais legal, não está mais em ressonância com o seu caminho de vida, a energia de Libra coloca ali na balança, pesa, e depois, quando chega a noite, a Lua entrando no Escorpião, joga para Escorpião poder eliminar e transmutar. Né? Nazaré comentou, meu Saturno é em Libra, casa 4, Sol em Escorpião, ascendente Gêmeos e Touro. Então, Saturno em Libra, aliás, fica atento, quem tem planetas no signo de Libra, nessa semana a gente vai ter, no final da semana, né? Já seria final dessa semana e início da próxima, o Marte entrando no signo de Libra, e Marte vai ativar bastante coisa. Então, quando a Lua entra em Escorpião, ela nos convida à transformação, à eliminação. Né? Escorpião é uma energia densa, né? É uma energia que traz ali um peso maior, porque ele fala de lidar com aquilo que a gente não quer lidar. Né? Então, tanto que Escorpião, na astrologia médica, dentre as coisas que ele rege, para vocês terem uma ideia, Escorpião rege até os buracos, né? A narina. A narina é regida por Escorpião. E os órgãos eliminatórios. Né? Então, intestino grosso, para onde sai ali todos os resíduos do nosso corpo que já não servem mais. Você se alimenta, né? Então imagina que você come ali um pratão de comida, de repente parte dessa comida o signo de Virgem ali vai absorver, né? Vai selecionar e vai absorver, que são os nutrientes. Aquilo que não serve, né? Aquela massa que não serve mais, manda ali para o intestino grosso, Escorpião, para poder eliminar. Então essa é uma energia de Escorpião. E aí Escorpião ele trabalha justamente com isso, ele lida com aquilo que a gente não quer lidar, né, com ambientes que a gente não quer lidar. O ambiente do banheiro, eu estava estudando sobre Feng Shui agora de manhã, e o banheiro é um ambiente bem Escorpião nesse sentido, porque ele fala sobre eliminações, por isso que é interessante deixar a porta do banheiro fechada, aquela coisa toda, né? Porque ali tem uma energia de certa forma densa, onde a gente elimina aquilo que a gente não quer mais, aquilo que não serve mais. E para isso você tem que ter a disposição, né? Eu mesmo, quando eu estou limpando os cocôs do Duque aqui do quintal, né? Porque ele faz ali, ele também come e tem que eliminar. Ele faz no quintal, que é de terra, eu tenho que pegar a pá e ir tirando, né? Enterrando, fazendo outras coisas. E não é agradável, né? Você sente aquele cheiro que não é legal. Mas o escorpião, o que é legal do escorpião? Ele tem disposição, ele tem coragem de lidar com essas energias. Com aquilo, olha só, pessoal, a energia do escorpião. Ter coragem, disposição de lidar com aquilo que ninguém quer lidar. Né? Com aquilo que o pessoal quer eliminar, quer esconder. Né? Escorpião vai lá e mexe. Né? Aquilo que as pessoas não têm coragem de ver, porque o escorpião vai lá e mexe.
Então assim, eu não gosto de ver sangue, escorpião, vamos ver sangue aí, tem que mexer, vamos mexer. Não gosto de pus, vamos lá, escorpião vai, mexe no pus e quer cura. Por quê? Escorpião é um signo de cura, de transmutação. Né? Então é bem interessante notar que a Lua entrando em escorpião na segunda-feira e vai, né? Até quando a Lua entrar em Sagitário, ali entre quarta e quinta-feira, a gente vai ter essa energia escorpionina para trabalhar. A Nazaré comentou, tem o Saturno, Júpiter e Plutão em Libra. Vai ser interessante. Então, porque o Marte, né, o planeta Marte, ele é como se fosse uma tocha, né, que vai acendendo as energias. Ele é um ativador, ele é um deflagrador das energias. Então, por onde ele passa, ele dá uma mexida. Né? Ele é chamado de pequeno maléfico na astrologia tradicional, mas basicamente ele movimenta as coisas. E aí a gente vai falar sobre isso, porque, claro, teremos live específica para falar do Marte em Libra, né, para a gente poder analisar essa passagem. Ó, o Alexandre tem Saturno retrógrado em Escorpião, eu também tenho Saturno em Escorpião, colado com Marte em Escorpião, e ali na casa 8, né, que é a casa de Escorpião. Então, bastante coisa ali nessa energia. Cíntia chegando aqui, consegui ver ao vivo, Rô, seja bem-vinda. Quem puder participar ao vivo, sempre participe, pessoal, porque aí vocês podem também criar a live juntos. Terça-feira, aliás, se você sente que alguém pode participar dessa live, pode se interessar, clica no aviãozinho, manda para a pessoa vai receber ali a notificação para ela poder entrar. Terça-feira é um dia de importância, né, bastante importância. Aliás, terça-feira é um dia de Marte, quando a gente fala aí da astrologia, né, da magia astrológica, né, que envolve os dias planetários, as horas planetárias, terça-feira é um dia de Marte. E nessa terça-feira a gente tem dois aspectos bem importantes para a gente poder ter ciência deles e analisar essa semana, porque nessa semana, terça-feira, Vênus retrógrada, né, lembrando que, olha só pessoal, Vênus já fez aquela conjunção com o Sol, que é chamada de casime, né? Já mudou a posição, agora Vênus passa a ser uma estrela da manhã, né? Morning Star novamente, e a gente tem aí a Vênus ainda retrogradando, e vai fazer novamente o aspecto de quadratura com Júpiter. Deixa eu botar aqui o dia 22, para a gente dar uma olhada na cara desse mapa. Então a Vênus faz uma quadratura com Júpiter, Vênus retrógrada em Leão, quadratura com Júpiter em Touro. Então, o que a gente tem que ficar ciente nessa semana? Primeiramente, quadratura com Júpiter. Júpiter é chamado de grande benéfico. Vênus é um planeta que é também chamado de pequeno benéfico, então são dois benéficos. Quando Vênus faz a quadratura com Júpiter, Vênus enxerga o signo de Touro, e o signo de Touro é regido por Vênus, então é uma recepção bem interessante. Eu diria que qual que é o cuidado maior que a gente tem que ter nesse aspecto? Vênus está em Leão. Leão gosta de uma gratificação, né? Gosta do bom, do melhor, do belo. Né? Vênus também tem a ver com essa energia. Júpiter expande, né? Estando no signo de Touro, fala sobre finanças, dinheiro e assim por diante. E fazendo uma quadratura pode trazer uma tensão muito grande. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado nessa semana é com o excesso de gastos. Né? É com, de repente, exagerar em compras, exagerar em gastos. Aliás, como o Mercúrio vai ficar retrógrado na quarta-feira, né, a gente já adiantando aí para vocês, se você tiver alguma compra para fazer, tenta fazer um pouco antes. Né? Eu mesmo já estou me programando para isso. Eu faço todo mês a minha compra dos óleos da Duterra, e aí eu estou já pegando ali, entre hoje e amanhã, provavelmente eu já vou fazer, né, uma LRP, que é o sistema de fidelidade ali, para já garantir. Né? Aí a próxima compra é só no mês que vem, aí provavelmente o Mercúrio já vai estar pelo menos sinalizando a retrogradação. Porque retrogradação de Mercúrio costuma trazer algum estresse ali em compras que a gente pode fazer. E quando a compra é pequenininha, beleza, né? Às vezes você comprou um elemento pequeno ali, não deu tanto problema. Agora, quando você faz uma compra grande de um, né, produto que é importante para você, né? Então imagina, vou comprar um celular, vou comprar um computador, vou comprar alguma coisa. Se você puder esperar, é um pouquinho melhor. E tomar cuidado com gastos acima do que você pode, né? Regina, bom dia, seja bem-vinda. Então, por exemplo, cuidado nessa terça-feira e na semana como um todo com gastos maiores do que você conseguiria absorver. Né? Que eu acho que é a primeira dica que a gente tem aí. Mas, como eu trabalho muito com a parte terapêutica, com a parte evolutiva do autoconhecimento, o que é interessante nessa terça-feira? Avalie suas crenças profundamente enraizadas com relação a relacionamento e dinheiro. Né? Por quê? Porque Vênus rege relacionamento e dinheiro. E Vênus está retrogradando, ou seja, Vênus já está naturalmente trazendo revisões para a gente. E fazendo quadratura com Júpiter é uma energia de tensão que a gente pode quebrar algumas crenças limitantes. Principalmente, eu sei que tem a ver com relacionamento fortemente, porque é Vênus,
Mas como o contato é com Touro, né, com Júpiter em Touro, pega até um pouco mais nessa questão do dinheiro, das finanças. Então se tem aí, e muita gente tem, né? Eu tenho ainda, todo mundo, acho que eu contato muita gente que tem alguma crença limitante ali com relação a dinheiro, a finanças, ao senso de merecimento, né? A se achar merecedor, merecedora de coisas boas do universo. Eu já fiz aqui minha misturinha, né? Eu ia gravar fazendo para vocês, mas eu nem gravei, mas eu fiz direto aqui minha misturinha desses três, né? Desses três óleos que eu tinha falado para a Lua Nova em Leão, que é o Black Pepper, que é a pimenta preta, ou pimenta do reino, o bergamota, não, esse aqui é o ginger, né? É o gengibre e o bergamota, né? Que está aqui. Eu simplesmente troquei. Então, gengibre, bergamota e pimenta preta foi a misturinha que eu fiz. Aí, a todo momento, primeiro, né? Os óleos trabalham vibracionalmente também. Então, quando você tem contato com que seja uma molécula do óleo essencial, ele já tem assinatura vibracional ali, mas também tem toda a ação física, toda a ação, né, emocional do óleo. Então, já está aqui essa misturinha, eu bato aqui, ó, no meu punho, já está diluído, e eu faço assim, já faço uma ativação pela medicina chinesa, é bem interessante. Aí eu já sinto o aroma aqui. Esses óleos, eles primeiro geram o perfume, né, que fica no campo áurico, que vem ali, né, para o meu sistema. Aqui é um ponto de pulsação, então o óleo essencial vai penetrando na corrente sanguínea, né, para ir para dentro do meu corpo, e toda a vibração vem para o meu campo áurico. Então é bem interessante. Eu já fiz a minha misturinha, essa misturinha é muito boa para essa retrogradação de Vênus, ou seja, ativar o seu senso de merecimento e quebrar qualquer crença limitante que impeça isso. Quadratura com Júpiter. Lembrando que, como Vênus está retrógrada, essa é a segunda quadratura com Júpiter, né? Depois ela ainda vai fazer mais a terceira quadratura quando ela voltar ao movimento direto. Então a gente está nessa energia, né, de quebrar crenças e vai um tempinho ainda para isso. Olha só que interessante, além de ter a Vênus em quadratura com Júpiter nesse mesmo dia, dia 22, a gente vai ter o Marte, que está ali em Virgem, fazendo oposição a Netuno. Então Marte já teve que encarar o Saturno, né? Então eu já falei sobre a gente quebrar crenças limitantes que vêm do nosso inconsciente, principalmente que influenciam a nossa saúde, porque o signo de Virgem e Peixes, o eixo. Olá, Red Way Tarot, bom dia, seja bem-vinda. O nosso eixo Virgem e Peixes, Cris, bom dia, seja bem-vinda. Fala muito sobre somatizações, porque a casa 6, o signo de Virgem e o próprio Mercúrio fala sobre doenças, né? Então é uma casa de doença e saúde. E quem que é oposto à casa 6? A casa 12. A casa 12 fala do inconsciente, também fala da espiritualidade, das energias. Então, pessoal, olha como a própria astrologia, de forma milenar, já explica a relação que existe entre o nosso inconsciente e a nossa saúde. Eu sempre falo, né, quem faz atendimento comigo sabe, eu faço perguntas com relação a isso e eu trago, né, as informações. Eu vou dar exemplo aqui de dois livros, né, que eu sempre uso, né? Então esse aqui do Rudger Dalk, A Doença como Linguagem da Alma, né? E vou trazer também a Cristina Caro, que foi diretamente aí minha professora, né, de linguagem do corpo, que fala aí sobre a linguagem do corpo. Então, esses dois livros, e tem outros, né? Claro que a Cristina Caro tem outros livros que eu tenho aqui, o Rudger Dalk também tem outros livros que eu tenho aqui, e vale citar também Gasparetto e Val Capelli, né? Na Metafísica da Saúde, que está em algum lugar por aqui. Metafísica da Saúde, também gosto bastante, né? Que é da duplinha ali, do Val Capelli e do Gasparetto. Então, esse eixo, Casa 12 e Casa 6, fala muito sobre a somatização. Ou seja, o que está no nosso inconsciente acaba se somatizando no corpo. Eu também trabalho com a bioenergética. Aliás, eu tenho postado nos meus stories. Você que não acompanha meus stories no Instagram, acompanhe. E dica que eu dou, dê sempre o seu coraçãozinho ali, sempre o like, sempre interaja, para que o Instagram mostre. Por quê? Eu tenho certeza que você segue ali muitas pessoas, no mínimo centenas, né? Mas algumas pessoas seguem milhares de pessoas. E o Instagram, ele vai mostrando, né, os stories conforme a pessoa vai colocando. E aí pode ser que você não veja meus stories se você não interagir. Então interage lá. Eu também trabalho com a bioenergética, e a bioenergética também fala sobre isso, como o nosso emocional, ele vai moldando até fisicamente o nosso corpo. Ou seja, couraças que vão se instalando no nosso corpo por conta da nossa infância e de questões emocionais. Bom, falei tudo isso porque esse eixo Virgem e Peixe está sendo ativado novamente. Então já tivemos aí Marte fazendo oposição a Saturno, que traz ali um confrontar até de couraças inconscientes.
E agora a gente tem Marte fazendo oposição a Netuno, que fala sobre inconsciente mesmo, porque Netuno ele é o regente de Peixes, ele é o planeta natural da casa 12, que fala sobre a espiritualidade e o inconsciente. Então é uma oposição, é um aspecto desafiador, como a gente fala, né? Então assim, tem uma tensão ali trazida, mas primeiramente essa tensão ela convida a gente a enfrentar, a encarar de frente algumas coisas. Então o Marte querendo trabalhar, querendo produzir, tem que encarar de frente o Netuno, que são questões inconscientes que podem nos atrapalhar. Né? Então, tecnicamente, de forma prática, essa semana a gente pode ter uma certa dificuldade de concentração, de foco, de aplicar a nossa energia. Porque Netuno ele é um planeta muito disperso, ele é um planeta que ele dissolve as coisas, é aquela névoa, aquela nuvem. E Marte ele é focado, Marte é uma lança também, né? Se a gente olhar o símbolo de Marte, ele é uma lança, uma flecha também. Então, ele quer ir para um objetivo. No signo de Virgem, ele está querendo trabalhar, mas de repente, em oposição a Netuno, algumas coisas inconscientes acabam nos atrapalhando, que são os chamados sabotadores. Deixa eu ver o que a Carla colocou. Bom dia, Carla. Meu meio do céu é em Peixes e fundo em Virgem, casa 12. Sol, Lua em Touro e Escorpião na 6. Mais uma semana tranquila, então. Nesse caso, olha só que interessante, né? Se o seu meio do Sol é Peixes, Saturno está ali, o Netuno está ali e o Marte está bem ali embaixo, na casa 4, no fundo do céu, fazendo esses confrontos, né? Então, de repente, até você avaliar como Saturno provavelmente está ativando ali o meio do céu, são questões de amadurecimento com relação à carreira, a como você se coloca no mundo, ao que você contribui para o mundo, e o Marte está passando na casa 4, de repente fazendo uma limpa ali em questões de infância, né? Em questões que vêm ali da nossa infância. Isso, sem dúvida, todo mundo que faz terapia sabe que tem, né, muita força. O que você traz da infância, se você não trabalha, aquilo pode afetar a sua vida de forma negativa. Então, a gente tem que ter uma semana que tem que ter um pouco mais de atenção para ter foco, né, para conseguir produzir, para conseguir fazer as coisas. Daí fica a dica, óleozinho de alecrim, que ajuda você a focar. Muito boa essa energia, alecrim, né, rosemary, ajuda a focar. Uma sodalita, né, que você pode ter aí junto também, para poder focar a mente, se você quiser trabalhar, falar, eu vou, né, sentar aqui e produzir. Esse óleo essencial que a do Terra trouxe agora para o Brasil, o Super Mint, é muito interessante, porque é uma junção de 4 mentas, né, tem o hortelã-pimenta, que é o famoso peppermint, tem o spearmint, que é o hortelã verde, tem também o japonês mint, né, que é a menta japonesa, e tem o bergamot mint, que é a menta bergamota. Os 4 juntos aqui que traz um aroma maravilhoso, além de ser delicioso, esse óleo dá para tomar, né? Então a gente pode ingerir ele, também sentir o aroma, e ajuda a gente a focar, a concentrar. Então Marte em oposição a Netuno, primeiramente, traz esse desafio, né, para a gente poder colocar nossa... É importante, lembra, os céus eles não precisam governar a nossa vida do tipo, então estou ferrado, vai ser assim mesmo. Não. Tem essa tendência, né, de uma dispersão energética. Então, tendo essa consciência, é uma oportunidade para quê? Para você poder parar, olhar e falar, aonde eu estou colocando a minha energia? Né? Será que eu estou desperdiçando minha energia, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e não estou concentrando ela? Não estou focando em determinada coisa? Aí entra a pergunta que já começa na segunda-feira, lembra? Sol em trígono com cabeça do dragão. Para onde você tem que apontar a sua energia? Você está indo para o ponto certo? Você está indo para o local certo, para a montanha certa, né? Então, Marte em oposição a Netuno convida a gente a ter uma força maior, né, uma atenção maior para selecionar aquilo que a gente quer, né, realmente realizar. Porque podem ter dispersões. Né, pode ser. E hoje em dia a gente sabe que é muito fácil, né, porque todo mundo está com esse seu celularzinho na mão. Se você não tomar conta, se você não tiver ali um estado de presença, você perde ali 15, 20 minutos, e se você somar, né, ao longo do dia, você perde horas e horas no rio, né, no rio não, no oceano gigante das redes sociais, onde você fica vendo de tudo ali. Né? E às vezes a pergunta, será que aquilo que você está vendo está tendo relação com aquilo que você quer produzir? Né? Então, uma coisa importante, e Marte em oposição a Netuno pode nos trazer coragem também e disposição para enfrentar questões inconscientes. Né? Então, novamente, a casa 6, né, a casa 6 não, a casa 12 e Netuno e Peixes fala sobre questões do inconsciente profundo, questões que nos ligam com o inconsciente coletivo. Então, pode ser uma coisa que a gente tem que enfrentar, a gente tem que olhar o que está no nosso inconsciente. Também, quando a gente fala de questão de equilíbrio,
temos que ter o equilíbrio entre a terra de Virgem, né, e a água de Peixes, ou seja, a gente primeiro olhar os detalhes e olhar o todo, e também a nossa produtividade do dia a dia e a nossa questão energética e espiritual. Né? Então é uma coisa bem importante. Esse eixo também me lembra de falar uma coisa muito importante para todo mundo. Assunto que eu amo, eu tenho compartilhado aqui também com vocês, a saúde e performance natural, tá? Porque o negócio meu é natural, não gosto muito de, né, coisas muito sintéticas. E uma coisa que é fato, né? Se a gente pensar no signo de Virgem como signo do trabalho, né? Então você colocar a mão na massa ali, terra mutável, mover a matéria. E o signo de Peixes como o signo do sono, né? Porque é a parte do sonho, sono, a noite. Olha como é importante esse equilíbrio. Então, se você quer trabalhar bem, se você quer ter um Virgem forte, trabalhador ali, produtivo, você tem que ter um Peixes também atendido, ou seja, o seu sono tem que ser atendido. E eu vou dar um exemplo, né? Na noite anterior, né, não essa, a noite anterior, infelizmente não consegui dormir direito por motivos de força externa, né, que atrapalharam aqui, não consegui dormir direito, e aí o meu sábado ontem foi um sábado, né, tipo, meio que morrendo. Já ontem eu consegui dormir muito bem e hoje eu estou ali, né, com muita energia para fazer coisa, inclusive vou gravar aula hoje, vou fazer um monte de coisa. Então, olha a diferença que a gente tem se a gente dorme bem, se a gente atende às energias do arquétipo de Peixes e de Netuno, né? Se a gente está ok com ele, aí a gente também estará ok com o arquétipo de Virgem. Agora, olha como pode ser o desequilíbrio. A pessoa fala, não, eu vou ter que produzir, 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 e fala, deixa o sono para lá, né? Não estou preocupado com o sono. Aí o que acontece? O arquétipo de Peixes vai ficar bravo e vai cobrar, e a pessoa não vai conseguir produzir direito. Né? Então, em alguns momentos a gente aguenta, né? Não, vamos trabalhar bastante, depois eu descanso, beleza. Mas qual é a janela de tempo que você consegue fazer isso sem prejudicar, né, a sua saúde como um todo? Olha lá, o Brasil é o segundo país que mais passa tempo no celular. Pois é, e assim, a gente sabe que as empresas que estão por trás, né, todas elas, Instagram, Google, o TikTok, todas elas têm cientistas, né, pesquisadores que estão ali 24 horas em laboratórios pesquisando a dopamina, pesquisando um monte de coisa, porque elas fazem tudo bonitinho para te prender ali, né, te prender ali. É uma coisa bem interessante. Então, se você sabe disso, você fala, beleza, eu quero ter o controle da minha dopamina, dos meus hormônios, né, e de como que eu trabalho. Não quero deixar com que, né, um aplicativo ou uma rede social ou uma empresa faça isso. Eu até dei o exemplo ontem do mercado, né? A gente foi no mercado e eu sei que tudo é estudado. Aí a gente estava lá na fila do caixa e tem aquelas gondolazinhas, né, com um monte de balinha, chocolate, aquelas coisas. A Sullivan vai lá na hora, pá, pega lá a balinha. Eu falei, olha só, isso aí é projetado para isso. Né? Tem pessoas que estudam, né, que fazem todo esse estudo da disposição do mercado e eles sabem que a pessoa vai ficar ali na fila e eles colocam algumas coisinhas ali para chamar a atenção dela e elas pegarem. E para o mercado isso é bem interessante porque essas coisinhas pequenininhas geram um lucro muito maior, então uma margem de lucro muito interessante. E a pessoa às vezes nem pensa para comprar, ela só vai lá, pá, aquilo chamou ela pega. Então a gente tem que sempre buscar ter nosso controle, né, nossa consciência sobre o que acontece dentro da gente. Marte em oposição a Netuno, e claro, né, pode ter também, olha lá, Sullivan olhando o colinho, porque aquilo ali me chamou a atenção, eu sempre estudei isso, né, eu fiz ali também, antes de mudar, né, para a parte terapêutica, eu fiz ali até uma pós-graduação ali, um MBA na gestão estratégica. Então eu sei que sim, as empresas elas se preocupam muito com isso, né, tanto que a indústria alimentícia, elas fazem, né, todo aquilo ali, todo o produto alimentício, eles colocam coisas ali e às vezes nem se importando, né, que se vai fazer bem ou não, na verdade faz mal, colocam ali aromatizante, colocam ali corantes, porque eles sabem que, se o produto ali está mais vermelhinho, né, ele chama mais atenção, ele fica mais atrativo para o consumidor. Se ele está com uma cor meio estranha, né, não está tão vermelhinho, aí chama menos. Então eles vão lá e botam um corante mesmo para ficar assim. A mesma coisa do gosto, do aroma e assim por diante. Bom, aí a gente tem, e cuidado, porque aquele Mentos eu tenho quase certeza, olha lá, ele deve ter aspartame, né, ou algum outro adoçante, e esses adoçantes são horríveis para o cérebro, né, e para todo o nosso, né, todo o nosso organismo, né, porque diz que não tem açúcar, porque o açúcar faz mal, mas é doce, então tem algum adoçante ali, e geralmente não é um adoçante muito legal. Bom, Marte em oposição a Netuno, já que a gente está falando de saúde, também pode trazer um certo enfraquecimento do nosso sistema imunológico e da nossa saúde. Por quê? Marte representa nossos guerreiros interiores, nosso sistema imunológico.
que é realmente aquilo que nos protege, né? Então tudo aquilo que é externo ajuda, auxilia, mas quem realmente nos protege, combate doenças, germes e coisas do tipo é o nosso sistema imunológico, que astrologicamente é representado pelo planeta Marte. Como ele está fazendo uma oposição a Netuno, pode dar aquela enfraquecida, pode dar aquela, né, baixada no sistema imunológico, abrindo portas aí para alguma doença sazonal, coisa do tipo. Então, dica, primeiro, né, saiba que o sono. Ó, pessoal, olha que informação importante. Uma noite de sono mal dormida, uma noite, já faz com que o seu sistema imunológico caia em 50%. Né? Então, assim, pode perceber que se você. Ixi, se tem aspartame, é o pior. Pode pesquisar como aspartame está sendo mal falado, né, hoje em dia, que já era de se esperar, inclusive para questões do cérebro, né, para o nosso funcionamento cerebral. Então, a gente tem aí uma noite mal dormida, já faz com que o sistema imunológico caia, né, abrindo portas aí para doenças. Então perceba o quanto de repente já não aconteceu na sua vida do tipo, virou a noite, fez alguma coisa ali, não dormiu bem, de repente no dia seguinte começa a coçar a garganta, começa a vir uma gripe, alguma coisa assim. Então, novamente, se a gente sabe que tem uma possibilidade, tem como posso dizer, uma tendência maior ao enfraquecimento do sistema imunológico, cuide disso. Eu mesmo já vou usar o On Guard, né? Já essa semana para ficar bem. Aliás, pessoal, óleo essencial é coisa maravilhosa. Se você acompanha, como eu, né? Como posso dizer, conteúdos de saúde e performance, que para mim aparece direto no YouTube, todo mundo, parece que vem alguma coisa, não sei se é uma pesquisa, aí todo mundo, todo influenciador começa a falar, fazer vídeos sobre isso, né? E o que mais apareceu para mim, talvez uns 10, 15 vídeos de pessoas diferentes falando do que, coma 2 cravos por dia e mude a sua vida. Né? Não sei se você chegou a ver um vídeo desse. O que é o cravo? Esse aqui, clove. Né? E por que comer 2 cravos por dia? Aí tem uma série de benefícios que é falado ali, né? E o que está por trás do benefício do cravo? Uma substância chamada eugenol, né? Que inclusive é aquele cheiro que você sente no dentista, né? Que é um pouco traumatizante, mas eu já me gostei aqui, né? Um cheiro natural maravilhoso. O eugenol, né, é uma molécula ali que é anestésica, inclusive, né, por isso que o dentista utiliza, só que no dentista é sintética, né, aqui é natural. Então, se eu pego, por exemplo, pingo uma gotinha desse óleo essencial e escovo os dentes, a boca fica adormecida, né, dá um ardor ali, a boca adormece por conta do eugenol. E aqui tem eugenol, né, concentrado. Então, se eu tomo um óleo essencial de cravo, por exemplo, eu estou colocando uma carga de antioxidantes incrível no corpo. E aí, assim, aqui tem só o cravo, né? O On Guard, que é o blend da Duterra, que é para sistema imunológico, ele tem não só o cravo, tem cravo, canela, que são duas especiarias com muito antioxidante. Antioxidante é o que combate o envelhecimento, é o que combate ali, né, os patógenos e assim por diante, né, do nosso corpo. Então tem cravo, canela, tem laranja, que tem o limoneno, que também é uma molécula incrível, tem o alecrim também, que tem ali uma função antifúngica, função ali, né, que combate muito os micróbios, e tem também o eucalipto, que ajuda na nossa respiração. Então é um blend que tem ali muita saúde, é uma coisa muito legal. E eu, de vez em quando, não todo dia, né, eu não faço todo dia, mas de vez em quando eu acordo, por exemplo, e tomo uma gotinha do On Guard, que já faz com que eu acorde e tenha uma carga enorme de antioxidantes naturais ali, que vem da planta. Né? Não é uma coisa sintética. Isso que é importante. Ainda estamos na terça-feira, né? Vamos correr aqui porque tem coisa para falar, porque na quarta-feira o Sol entra em Virgem. E a gente está falando, olha que interessante, né? Estamos falando de saúde aqui, já faz uns minutinhos aí que entramos nessa coisa da saúde. Quarta-feira o Sol entra no signo de Virgem, o signo da saúde. Aliás, eu vou pegar aqui e ver como é que vai estar o mapa do ingresso do Sol em Virgem. Então, já adiantando, né? Pessoas que são do signo de Virgem começarão ali a passar pelas suas revoluções solares, né? Vai renovar ali a energia do ano. Então, quem quiser fazer o mapa da Revolução Solar, chama aí para a gente poder conversar. Mesmo que você não seja de Virgem, que você tenha aniversário em outros momentos, dá para fazer o mapa da Revolução a qualquer momento, tá? Porque a gente pode olhar o mapa passado, a gente pode olhar o aniversário que passou, o aniversário que está por vir e também todos os trânsitos e progressões do momento. Então, não é só a Revolução Solar que conta, tem todo, né, um contexto ali. Então, o Sol entra em Virgem e vai entrar bem ali na manhãzinha, né, do dia 23, 6 horas da manhã, 6 horas e 1 minuto, o Sol entra em Virgem, ele vai estar nascendo, né, vai estar bem ali no ascendente naquele momento,
Isso já muda a energia, né? A gente sai daquele fogo de leão e vai para a terra de virgem e começa a trabalhar questões práticas, materiais e principalmente saúde do corpo, né? Trabalhar a questão da saúde. E é interessante que a gente vai ter o Sol entrando em virgem com a Lua ainda em escorpião. Né? Então é aquela energia bem de investigação, de análise, de trabalho interior. Nesse mesmo dia que o Sol entra em Virgem, aliás, eu já vou anotar aqui as lives que a gente vai ter, né? Então teremos live aqui para falar do Sol em Virgem, que é importante, né? A gente conversar sobre isso, ver, né, os contatos que esse Sol em Virgem vai fazer. A gente já vê que esse Sol ele vai fazer trígono com Júpiter, o que é muito interessante, trígono com Urano, o que é muito interessante, vai fazer oposição a Saturno, que é desafiador. A gente vai analisar, né, numa live específica o Sol em Virgem. E nesse mesmo dia, o senhor Mercúrio fica retrógrado. Né? Então, significa que nesse dia aqui, na quarta-feira, ele vai estar ali estacionário, ele vai estar naquele momento ST que a gente chama. Né? Deixa eu até ver se eu consigo pegar o momento que ele vai estar estacionário. E é aquele momento onde o planeta ele emana bastante energia dele, né? Fica até um pouco mais forte ali, e que a gente tem que tomar um certo cuidado para não cair em armadilhas com isso. Então, se a gente está falando de um Mercúrio retrógrado, que tende a trazer revisões, esse momento é importante. E a retrogradação vai acontecer acho que mais para a noite. Deixa eu pegar aqui o dia 23. Vamos pegar aqui o dia 23, eu vou colocar às 20 horas para ver. Quero ver esse mapinha aqui com o Mercúrio já retrógrado. Eu vou colocar 20 horas. Vamos ver se vai ser esse momento. Exatamente. Então, às 8 horas da noite, na verdade 20h40 que eu coloquei aqui, o Mercúrio já estará retrógrado. Ele vai retrogradar no grau 21 de Virgem. Então ele foi até o grau, ele vai até o grau 21, né, ainda está indo, né, ainda está direto, vai para até o grau 21 e vai voltar. Vai voltar até o grau 8. Ou seja, ele vai percorrer um bom espaço ali no signo de Virgem. E claro que para isso também faremos uma live, né? Vale a pena fazer uma live do Mercúrio retrógrado. Assim, aquele momento, aquela coisa, né? Mercúrio retrógrado traz aquele pedido de atenção, tomar um certo cuidado com compras, com lançamentos, com coisas do tipo. Mas na live eu quero conversar bastante sobre isso, então participem da live, vai ser algum momento nessa próxima semana, para a gente entender que a gente não tem que entrar no terror, né? Do tipo, Mercúrio ficou retrógrado, a gente tem que parar a nossa vida, né, até que ele volte ao movimento direto. Já fica a dica, ele volta no movimento direto no dia 15 de setembro. Né? Então, claro, tudo aquilo que a gente puder deixar para depois da retrogradação, deixar para ele voltar ao movimento direto, melhor. Mas se tem alguma coisa que você realmente tem que fazer, faça, né? Faça com mais consciência, com mais presença, né? E ultrapasse qualquer desafio. Mas a gente vai falar sobre isso, né, na live do Mercúrio retrógrado. Na quinta-feira, então a gente já tem aí o Sol numa nova casa, né? O Sol já no signo de Virgem, já trazendo uma outra energia para a gente. Então na quinta-feira a gente vai ter a Lua crescente em Sagitário, porque assim que o Sol entra em Virgem, a Lua também entra em Sagitário e a gente vai ter a Lua crescente acontecendo ali. E vai ser praticamente no grau 1 de Sagitário, né? Grau 1 de Sagitário e 1 de Virgem. O que é a Lua crescente? A Lua crescente é aquele momento que a Lua começa a ganhar mais luminosidade. Né? E inicia quando? Quando tem uma quadratura de Sol e Lua. Então traz um certo desafio, né? A quadratura é um aspecto de tensão, traz um certo desafio e faz com que a gente se mexa, com que a gente comece a se mexer. Então, se na Lua nova a gente planta a sementinha, na Lua crescente vem aquela lembrança que não é só plantar sementinhas, tem que plantar sementinha e regar, e colocar os nutrientes, e cuidar, né? Porque isso é a Lua crescente movimentando, fazendo acontecer, né? Fazendo com que aquela semente que a gente plantou, que ela possa dar, né, frutos, que ela possa crescer. Então, isso acontece na quinta-feira. A gente tem ainda segunda, terça e quarta, ainda numa energia de lua nova, ainda dando, né, para a gente plantar as sementes. E aí na quarta-feira, na quinta-feira, começa a lua crescente, onde a gente tem ali aquele momento de expansão. E é interessante porque a lua crescente acontece em Sagitário, que é um signo de fogo. O fogo expande. Pode perceber, o fogo ele sempre vai para cima. O fogo em excesso traz explosão, o fogo é expansivo, é Yang. Né? A lua nova já foi em Leão, né, que é um signo de fogo também. Então a gente vai ter uma energia de fogo bem forte, eu diria que é uma energia bem dinâmica, né, para a gente movimentar. E tem que tomar cuidado novamente com exageros, porque já que estamos falando que essa semana tem Vênus em quadratura com Júpiter, né, a lua crescente em Sagitário pode trazer exageros. E se a gente não souber medir bem, a gente pode ter algum desafio ali por conta de coisas que a gente gastou demais, comprou demais, fez demais, até treino, né? Você treinou demais e acabou com o seu corpo. Porque também, pessoal, o treino,
Se ele for feito na quantidade certa, equilibrada, ele aumenta o sistema imunológico. Se você treinar demais, até a exaustão, você baixa o sistema imunológico. Olha como tudo tem que ter equilíbrio na vida. Então, às vezes, a pessoa treinou localmente, fez uma corrida ali de sei lá quantos quilômetros, baixou o sistema imunológico porque ela exagerou, né, na corrida. O Jonas está perguntando aqui quais são os benefícios do Mercúrio retrógrado. Tem um lado bom? Tem um lado bom, claro. Assim, a gente vai falar mais na live do Mercúrio retrógrado, mas é aquele momento de revisão e interiorização. E esse Mercúrio retrógrado é interessante porque ele acontece com Mercúrio no signo de Virgem. E no signo de Virgem é onde Mercúrio ele tem o seu domicílio e exaltação, segundo a astrologia tradicional. Né? Então ele estaria duplamente dignificado, está com uma força muito grande. E a retrogradação ajuda a rever esses assuntos. Então, já vou dar dica, né? Participem da live, mas já dizendo, é um momento crucial para a gente rever, né? Fazer revisões na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Na nossa saúde, no nosso cuidado com a saúde e no nosso trabalho. Então, tudo isso a gente vai ser convidado a rever. Ou seja, se tem alguma coisa que precisa ser otimizada, que precisa ser trabalhada, é o momento para a gente olhar para isso e fazer. Então a retrogradação não é o ruim no sentido de só trazer coisa ruim. Na verdade, a retrogradação ela tira a gente da zona de conforto. O planeta, quando está retrógrado, ele está mais próximo da Terra, né? Astronomicamente falando. E é aquele momento que a gente tem que olhar para aquela energia planetária e ver se a gente está legal com aquela energia, se a gente tem que melhorar, se a gente tem que mudar alguma coisa. Né? Então o Mercúrio retrógrado em Virgem, que eu já estou sentindo que eu vou ter que fazer muito, é mudanças na rotina, no trabalho, né? Otimizar isso. Então se tem alguma coisa que não está fluindo muito bem, a gente pode revisar nesse momento. Né? Então, mas na live do Mercúrio retrógrado a gente fala bastante sobre isso. Então na quinta-feira, a Lua crescente em Sagitário convida a gente a expandir, a crescer, traz a energia do elemento fogo, que por si é otimista, né, por si é expansiva, é uma energia que busca subir, busca o alto. Né? O signo de Sagitário é um signo regido por Júpiter, aonde está o signo, ele está lá no signo de Touro, né? Então a gente tem essa possibilidade de expansão financeira, inclusive, né? Olhar para a nossa vida, os ajustes que a gente tem que fazer. Lembra que a Vênus vai estar retrógrada com Júpiter para poder expandir a nossa questão financeira, expandir o nosso otimismo e a nossa fé, né? Que a gente vai trabalhar. O que acontece? Essa lua crescente ela tem uma tensão grande ali também, porque a lua crescente por si já é uma tensão de Sol e Lua, e quem está lá também fazendo uma tensão, Saturno. Saturno está retrógrado no grau 4 de Peixes. Essa lua crescente acontece ali no início do signo de Virgem e Sagitário. E inclusive o Sol faz oposição exata a Saturno no domingo, a gente já vai chegar lá. Saturno, né, ele é o planeta que traz o bloqueio, traz o desafio. Ele vem testar a gente. Então a gente já tem o Sol já aplicando uma oposição a Saturno, um desafio ali, e a Lua chega ali no meio, faz a Lua crescente, forma o que é chamado de T-square, ou grande quadratura, que envolve ali uma tensão grande, né? Então vamos ficar de olho. Eu não sei, acho que não precisa de live para essa lua crescente, mas já saiba que no astral do dia a gente vai comentar, a gente pode ter que enfrentar algumas crenças, alguns desafios, alguns bloqueios para poder trazer esse crescimento. Né? Então a lua crescente em Sagitário traz o convite ao crescimento e à expansão, mas o Saturno ali vem falar, opa, para crescer você vai ter que enfrentar tais desafios. Né? Tem tais bloqueios que estão ali. E novamente, Saturno está em peixes, esses bloqueios vêm muito do nosso inconsciente. Vem muito daquilo que a gente não está enxergando, que está dentro da gente. Então vai ser uma quinta-feira bem interessante. Aliás, quinta-feira, Lua crescente em Sagitário. Sagitário é regido por Júpiter e quinta-feira é um dia de Júpiter. Né? Então acompanhe ali o astral do dia que a gente vai conversar mais sobre isso. Bom dia, ainda não consegui agendar o atendimento contigo até agora. Houve desencontros, mas eu e minha esposa ainda queremos urgente agendar contigo antes de fechar questões grandes da nossa vida. Bora agendar, então quem quiser, manda mensagem para mim. Meu site agora já firmou no ar, ele ficava caindo lá na local web, acho que era uma questão de atualização ali do WordPress. Agora ele já está mais estável, então todo o astral do dia, inclusive, eu coloco ali o site, todo mundo pode entrar, ver como é que funciona, e a gente pode agendar e fazer um trabalho. Que pode ser tanto o atendimento, né, ali, único para a gente olhar o mapa, mas pode ser também um acompanhamento via Astro Coaching, que a gente faz sessões quinzenais, geralmente, né, para a gente poder ter um acompanhamento mais profundo. Né? No Astro Coaching, a gente, além de aprofundar o mapa, vai olhando no dia a dia o que está acontecendo e quais são os objetivos que você quer alcançar e como que a gente pode atingi-los. Falando em atingir o objetivo, olha que interessante, na quinta-feira mesmo, que tem a Lua crescente em Sagitário, o Marte faz trígono a Plutão. E esse aspecto é poderoso. Esse aspecto é bem poderoso. Deixa eu olhar aqui.
vai acontecer no grau 28, né? Porque o Plutão está no grau 28 de Capricórnio, e o Marte, quando chega no grau 28 de Virgem, ele faz um trígono exato a Plutão. Pessoal, é o seguinte, né? A gente começa a semana na terça-feira com o desafio a Netuno, e tem tudo aquilo que eu comentei, né? Da gente enfrentar o nosso inconsciente, da gente poder focar para tirar, sair da dispersão. E é interessante porque ao mesmo tempo vai se formando esse trígono de Marte com Plutão, que inclusive gera um grande trígono de Terra. Aliás, essa energia de Lua crescente, deixa eu botar um mapa aqui de Lua crescente, só para a gente falar um pouquinho mais sobre ele, né? Essa energia de Lua crescente está com o elemento Terra lá em cima, né? Então, assim, é o que mais está abundante. Por quê? Porque, primeiro, que a Lua crescente vai acontecer com o ascendente em Virgem, aqui no mapa do Brasil, né? E a gente vai ter Mercúrio e Marte no signo de Virgem, é Terra. Júpiter e Urano em signo de Touro, é Terra. O Plutão em Capricórnio, é Terra, além do ascendente ali. Então forma-se um grande trígono de Terra, que é aquela possibilidade de materialização, de trabalhar questões materiais, financeiras, de sobrevivência e assim por diante. E o Marte em trígono, né, com o Plutão, é muito, muito interessante. Por quê? Porque Marte ele tem muito a ver com a energia de Plutão. Ambos regem o signo de Escorpião. Então Marte é o regente tradicional do signo de Escorpião, é o regente antigo ali, noturno, né, do signo de Escorpião. E Plutão é o regente moderno do Escorpião. Os dois regem essa energia poderosa de Escorpião que a gente falou aqui. E também, né, o Marte, ele é considerado, né, o Plutão, na verdade, é considerado a oitava superior de Marte. Né? Então, Marte fala sobre a nossa vontade, a nossa energia. Plutão é a nossa vontade com V maiúsculo, uma energia muito maior, uma energia potente. Vou dar um exemplo também, né? Marte poderia ser aquela dinamite, aquela bomba. Né? Plutão é a bomba atômica, né? A energia é muito, muito forte. Então Marte ele tem uma afinidade muito grande com Plutão, Plutão sendo a oitava superior de Marte, Plutão representando uma energia de Marte para o coletivo, por exemplo, porque ele é um planeta lento, ligado ao coletivo, ao transpessoal. Então os dois fazendo trígono é como se o Marte, que é o guerreiro, que quer agir, que quer fazer acontecer, fazendo um trígono com Plutão, Plutão traz uma força muito grande para o Marte. É muito, muito interessante. E isso acontece em signos de terra, né? Plutão está lá em Capricórnio, no finalzinho de Capricórnio, Marte vai estar no finalzinho de Virgem. Eu diria que é uma energia bem interessante de realização material. Né? Então, é uma semana. Deixa eu ver, muito obrigado. Vamos entrar hoje em contato contigo. Arro, quem quiser entrar em contato, já manda hoje que eu já vou respondendo todo mundo. Obrigado por todo o seu conhecimento e conteúdo incrível sempre. Arro, gratidão. O Alexandre falando, tem Plutão retrógrado em Escorpião. Eu também, o meu Plutão é retrógrado em Escorpião na casa 8. Então a gente tem aí uma possibilidade nessa semana de ter um impulso, uma força de realização. Né? Principalmente se a gente souber cuidar da nossa energia. Né? Então não ficou doente, soube trabalhar, não teve assim uma questão de gastos que podem dar dor de cabeça, conseguiu ali direcionar a energia, né? Selecionar o que você quer fazer. Aí chega o Marte trígono a Plutão, é aqui que eu vou fazer, esse é o laser, né? A Bia chegando agora, a Bia, chegando quase no final mesmo, né? A gente já está aqui na quinta-feira, mas tem um chãozinho ainda, seja bem-vinda aí, depois você acompanha o início da live, porque essa semana está bem interessante. Então Marte em trígono a Plutão, para a gente ter energia para poder realizar nossos sonhos, objetivos, aquilo que a gente quer realmente produzir aqui no mundo. Né? Então vamos aproveitar essa energia do Marte em trígono a Plutão. Né? Primeiramente, lembra, o Sol começa fazendo trígono com cabeça do dragão. Cabeça do dragão, que a gente já falou sobre direcionar nosso caminho de vida. Cabeça do dragão está onde? Em Áries. Áries é o signo regido por Marte. E aí o Marte faz esse trígono aí com o Plutão que está em Capricórnio. Capricórnio representa o meio do céu, nosso topo de montanha. Olha que interessante, pessoal. Olha que quinta-feira poderosa, vamos dizer assim. Né? Iniciando uma lua crescente em Sagitário e o Marte fazendo trígono com a Plutão. Então vamos aproveitar, vamos trabalhar essa energia, acompanha o astral do dia, o Alexandre falou, muito bom começar o dia escutando pelo Spotify. Gratidão, pessoal, e esses feedbacks são muito importantes, porque assim, eu me comprometi mesmo, né, em mandar todos os dias o áudio, e às vezes eu não consigo nem gravar no dia anterior, eu tenho que gravar, e eu sempre acordo muito cedo, né, aí eu já vou lá, gravo o áudio, mando, tenho feito questão. Eu fico muito feliz de saber quando a pessoa está ouvindo, está gostando. Né? Às vezes são áudios mais rapidinhos, outros um pouco mais, né, que tem mais conteúdo, demora mais, mas todo dia a gente está em contato. Todo dia, no mínimo, você vai saber aonde a Lua está,
né, qual que é a fase da Lua e se ela faz contato com outros planetas e algumas reflexões sobre isso. Então também quem gosta desse trabalho, vai lá no Spotify, né, dá 5 estrelinhas que ajuda bastante, né, compartilha com outras pessoas, que aí a gente consegue, né, enriquecer tudo isso. Aliás, uma coisa que me veio muito da Lua Nova em Leão e de tudo que está acontecendo para mim, lembra? Vamos ver, o vídeo voltou. Pessoal, dá um feedback aí para ver se voltou, porque o vídeo aqui pausou, né? Então não sei se caiu a live aí para todo mundo. Olha lá, a Cíntia colocou, seu podcast é o primeiro que ouço também pela manhã. Arro, gratidão, Cíntia. Então, o que eu estava comentando é que eu quero fazer mais vídeos, né? Colocando aqui no Instagram, no TikTok, enfim. Aqueles vídeos um pouco mais curtos, porque eu sei que o pessoal gosta também de consumir coisa mais rápida. Falando do quê? Falando dos óleos essenciais e falando dos cristais. Né? Então eu quero trazer também bastante, né, trazendo conteúdo. Vamos falar ali da turmalina negra, vamos falar da esmeralda, do quartzo azul, e aí eu vou colocar no podcast também. Então, para quem gosta de ouvir, eu gosto muito de ouvir, pessoal. Eu confesso para vocês que quando eu estou no carro dirigindo, quando eu estou caminhando com o Duque, quando eu estou lavando louça, né, aí eu quero ouvir alguma coisa, porque não dá para ficar assistindo no YouTube, né? E aí o podcast ajuda bastante. Então tudo que eu coloco em vídeo eu também coloco no podcast, para quem também prefere ouvir. Né? Olha lá, gratidão pelo seu trabalho, ajuda demais, Arro, muito feliz. Ouço todos os dias no café da manhã, tomamos café da manhã junto então, hein? Ah, assim chega que eu falei dos óleos, falarei bastante sim, porque eu adoro óleos essenciais e cristais. Para mim, isso aqui é a minha medicina, pessoal. Essa é a minha primeira linha de tratamento de cura, é óleo essencial e cristal. Porque eu sei que tudo começa no plano vibracional. Claro, eu digo para vocês, se alguma coisa manifestou no seu corpo físico, muitas vezes você vai ter que ter alguma coisa ali mais forte que pode ter que ajudar. Mas no geral, se você tem consciência, se você está trabalhando ali o seu plano espiritual e energético, óleo essencial e cristal ajuda a evitar muita coisa. Né? Então assim, e aí se você souber utilizar eles no dia a dia, pode ser muito enriquecedor. Então eu falarei bastante sobre isso. Bom, na sexta-feira, teremos uma sexta-feira ali com a Lua em Sagitário, né? Mas não teremos outros aspectos senão os da Lua, mas deixa eu colocar aqui para a gente olhar dia 25, sexta-feira. E aí acompanhe o astral do dia, que um monte de gente comentou aqui que acompanha de manhã para a gente olhar. Já dizendo, né, ainda continuaremos na sexta-feira com a Lua em Sagitário. Depois, no sabadão, que é um dia de Saturno, né? Sábado, dia de Saturno, quem ouve o podcast sabe que eu falo sobre isso. A Lua estará em Capricórnio. Então teremos um sábado, um fim de semana, na verdade, né, já que a Lua entra basicamente sábado em Capricórnio. Olha só, no sábado, 10 horas da manhã, a Lua ainda vai estar em Sagitário. Então ela vai entrar ali no período da manhã e a gente vai ter o fim de semana inteiro de Lua em Capricórnio. Lua crescente em Capricórnio. Então pode ser um fim de semana muito produtivo. Muito produtivo. Para quem, de repente, novamente, você que tem o seu direcionamento de vida, que fala para lá que eu vou, a maioria das pessoas que eu sei que tem esse direcionamento, não importa muito se é fim de semana, se é dia de semana, se é feriado. Geralmente a pessoa não é eu vou dizer assim, que não é um martírio para ela, né, trabalho. Né, não é aquela coisa, meu Deus, vou ter que trabalhar no fim de semana. Eu mesmo, assim, no meu começo de carreira, quando eu trabalhava com TI, era assim. Então, tem que trabalhar no fim de semana, vamos embora. Tem que trabalhar à noite, vamos embora. E não tinha problema nenhum. Depois foi chegando o tempo que eu não estava mais muito afim ali, já não estava sentindo que aquilo não era o meu caminho, era uma tortura. Então, tem que trabalhar no fim de semana. A única coisa boa era a hora extra que a gente ganhava, né? Então tinha que hora extra, beleza, era para ganhar mais dinheiro, mas não gostava. Falava, pô, vou perder meu fim de semana trabalhando e assim por diante. Mas, geralmente, quem está no seu caminho de vida, está no seu direcionamento, o fim de semana ele pode ser um dia de trabalho como qualquer outro. Né? E esse sábado, especificamente, se a gente tem uma lua crescente, uma lua onde a gente faz ali a nossa semente germinar, crescer, aduba ela, e está lá no signo de Capricórnio, que é o signo do trabalho, que é o signo de colocar a mão na massa, pode ser um sábado bem produtivo, né? Um sábado de trabalho, alguma coisinha. Claro, não estou falando que a pessoa tem que trabalhar sábado o dia inteirinho, ficar ali só focado nisso, mas alguma coisa, né, que de repente você pode usar aquele sábado ali para produtividade, pode ser muito legal. E falaremos sobre isso no astral do dia de sábado. Até porque é muito bom a gente estar em harmonia com a energia de Capricórnio, com o arquétipo de Capricórnio, porque no domingo, dia 27, vou colocar aqui para olhar o mapa aqui, o dia 27, a gente vai ter o Sol fazendo uma oposição exata a quem? Ao regente de Capricórnio, ao temido Saturno. Então no domingo, o Saturno vai estar lá
no grau entre 3 e 4 de Peixes, né? Está ali no grau 3 e 49, e o Sol ele vai estar lá, vai chegar no grau 4. Então o Sol vai estar também na transição entre o grau 3 e 4 de Virgem e o Saturno entre grau 3 e 4 de Peixes. Então temos uma oposição de Sol e Saturno, que essa é uma posição natural do zodíaco, tá? Por quê? Porque o Saturno, ele rege quem? Ele rege o signo de Aquário. Tradicionalmente, Saturno rege Aquário, que é oposto a quem? Ao signo de Leão. E o signo de Leão é regido pelo Sol. Né? Então, naturalmente, no zodíaco natural, a gente já tem essa oposição de Sol e Saturno. Que a gente poderia falar, né? Não é uma palavra legal para falar dos planetas, mas eles seriam inimigos naturais, né? Oponentes naturais. Né? Então, o Sol quer brilhar e o Saturno vem testar esse brilho do Sol. Né? Mas o que eu diria, né? Sol em oposição a Saturno pode também, né, junto com o Marte em oposição a Netuno lá do início da semana, da terça-feira, Sol em oposição a Saturno, que acontece no domingo, ou seja, se estende para a próxima semana também, para outra semana, a gente pode ter também uma baixa de vitalidade. Né? Principalmente se você não estiver honrando Saturno. O Saturno está em Peixes, que está falando sobre sono, dormir bem, né? Cuidar do nosso inconsciente, cuidar da nossa psicossomática. Então é interessante a gente já ir fortalecendo o Sol essa semana. Como é que você fortalece o Sol? Tenha alegria. A alegria é uma palavra do Sol. Alegria. No tarô, inclusive, eu não sei se aqui vai ter, né? Mas no tarô, arquetipicamente, a gente tem o arcano do Sol, né? Que tem ali duas crianças e unicórnio, e tem tudo uma questão de alegria. Deixa eu ver se eu pego aqui, se eu consigo enxergar. Ai meu Deus, é muita carta aqui. Mas o Sol, ele pede que a gente tenha alegria, prazer. Né? Então veja, se você. A gente vê como tudo vai se conectando. Se a gente começa na semana e você não está indo para a sua direção, você não está fazendo aquilo que você ama, que você gostaria de fazer, isso pode trazer uma baixa de alegria. Aqui o arcano do Sol, né? Esse aqui, né, do tarô de Thoth, primeiramente ele traz muito esse arquétipo da luz, da iluminação, e sempre tem, né? Aqui são anjos, né? Mas tem crianças brincando, tendo ali alegria, tendo contato com o prazer, com a luz, com o calor. Então isso ajuda a gente a fortalecer o nosso sol interior, a nossa vitalidade. Então, se a gente não está indo para a direção que a gente quer, né, se a gente não tem ali um caminho bem definido, a gente pode perder vitalidade porque perde alegria. Né? Inclusive, a minha questão toda, vocês terem uma ideia, né? Eu tive um problema de estômago tão forte nesse momento, né, que eu estava nessa transição para o retorno do Saturno, que nada curava. Né? Aí o médico queria até fazer uma endoscopia, eu falei, não vou fazer não fiz, aí eu entendi o que estava por trás daquela dor. E hoje eu não sinto aquela dor mais. Né? Porque aquela dor vinha de uma insatisfação, de algo que eu não estava digerindo, de algo que estava queimando ali, né? Porque eu não queria estar naquele caminho, eu não queria mais estar lá. Eu estava tão estressado que eu falei, eu vou dar minhas cotas da empresa e vou morar lá em São Tomé. Vou ficar lá em São Tomé das Letras, vou fazer alguma coisa ali, entendeu? De tão irritado que eu já estava. Isso somatizou no estômago. Então, se a pessoa não está ali no caminho dela, aí tem o Marte enfrentando o Netuno e depois o Sol enfrentando o Saturno, pode trazer a baixa energética. Se você está no seu caminho, né, se você está focando a sua energia, o Sol em oposição ao Saturno, o Sol forte, brilhando, usa o Saturno como um professor. Né? Então a oposição também faz a gente encarar. Imagina, né, o que significa, né, a oposição com o Sol? É a mesma coisa que a Lua cheia. O que a Lua cheia faz? Ilumina completamente a Lua. Então a Lua, os planetas, eles não têm luz própria, a gente sabe disso. Né? Os planetas eles só refletem a luz do Sol. E quando o planeta está em oposição exata ao Sol, a gente tem aquele planeta sendo totalmente iluminado pelo Sol. Então a gente vê isso facilmente com a Lua. Né? A Lua, quando está cheia, a gente vê ela lindona, brilhando, e traz toda a questão lunar à tona. Ilumina, expande, né, a energia da Lua. Isso vai acontecer com Saturno. Né? Inclusive, para quem gosta de olhar para o céu, olhar estrelas, planetas, e meteoros e naves que estão passando no céu, quando você vê Saturno essa semana, ele vai estar bem brilhante. Bem brilhante. Né? Por quê? Porque o Saturno ele vai estar totalmente iluminado pelo Sol. Né? Então vai ficar até mais fácil de ver, ele vai ficar bem brilhante. Apesar de Saturno ser um pouquinho apagado, né? Porque ele é o que está mais longe daqueles que a gente vê olho nu, né? Não é uma Vênus, por exemplo, não é um Júpiter, mas ele vai estar bem brilhante ali, vai estar bem interessante para olhar para a energia de Saturno. Então no domingo a gente vai ter Sol em oposição a Saturno, fazendo com que a gente ou tome porrada de Saturno, né? Ou tome porrada ali de questões que estão no nosso inconsciente,
ou a gente utilize a energia de Saturno como um professor. Ou seja, o que a gente tem que fazer para poder crescer e ter uma estabilidade, ter ali uma estrutura para poder crescer. E olha que interessante, né? O domingo tem a Lua em Capricórnio, ou seja, a Lua, que é o par arquetípico do Sol, estará no signo regido pelo Saturno. Ou seja, até nossas próprias emoções, né, nosso próprio interior ali, pode ajudar a gente a passar melhor por essa oposição de Sol e Lua. Justamente porque a Lua estará em Capricórnio. E como que a gente honra Saturno, como que a gente honra Capricórnio? Tendo autorresponsabilidade, tendo ali comprometimento, né, tendo ali o pé no chão, tendo estabilidade, tudo isso é uma energia do Saturno no positivo, né? E no próprio domingo, deixa eu ver se eu vejo aqui a hora, vai ser mais ou menos, deixa eu pegar aqui, domingão, dia 27, eu já vou colocar aqui à noite já para ver, né? Vou colocar às 20 horas. Vou colocar às 20 horas. A gente já vai ter o Marte no signo de Libra, né? A Renata falando aqui, eu vou trabalhar bem feliz no sábado, vamos trabalhar em Capricórnio. Bora trabalhar também no sabadão, com certeza no fim de semana. Assim como esse fim de semana, todo fim de semana eu trabalho de certa forma, né? Gravo o astral do dia, faço live, né? Então todo dia eu estou buscando fazer esses trabalhos. Para mim, como eu falei, não tem muito a diferença entre... O que faz mais diferença para mim é realmente o ciclo circadiano, né? Porque à noite eu estou com sono e eu preciso já honrar o signo de peixes. Então, geralmente eu procuro não fazer coisas à noite, né? E fazer coisas durante o dia, porque eu sigo bem a questão do ciclo circadiano. Então, domingão, Marte entra no signo de Libra, já mudando a energia do nosso guerreiro. Nosso guerreiro não fica tão confortável no signo de Libra. Por quê? Porque o signo de Libra é oposto a Áries, e Marte rege Áries. Mas tudo tem o seu porquê no universo. A gente vai ter aí uma energia muito voltada a relacionamentos, a justiça, a correção, né, de relacionamentos também. Então Marte entra em Libra no domingo e claro que isso vai pedir uma live. Então olha só, pessoal, dessa live do resumão da semana, a gente já tem 3 lives marcadas para essa semana. Eu vou ver direitinho, vou ver se eu consigo inclusive organizar a agenda para de repente já deixar agendado de antes, né? A gente vai falar primeiro sobre o Sol em Virgem. Não, primeiro sobre o Sol em Virgem. Eu ia falar do Mercúrio retrógrado, mas vou falar primeiro do Sol em Virgem, depois do Mercúrio retrógrado, né, e depois do Marte em Libra. Então são 3 lives que vão vir aí ao longo dessa semana para a gente poder conversar sobre essas energias. Mas já fica a dica, né? Como Marte vai entrar em Libra no domingo, já veja no seu mapa o que você tem, né, no signo de Libra, porque é ali que o pequeno maléfico vai ativar, né? É ali que ele vai fazer a sua ativação. Eu, por exemplo, já sei que ele vai passar de certa forma, né? Deixa eu pegar aqui direitinho pelos graus, né? Vou pegar no meu mapa. O Marte em Libra, ele passa, né, primeiramente pela casa 7, né, que é a casa do relacionamento. Depois, no finalzinho de Libra, ele começa a ativar a casa 8. E quando entrar em Escorpião, ele estará na minha casa 8. E eu sei também que eu vou ter o meu retorno de Marte. Aliás, você que tem Marte em Libra vai passar agora pelo retorno de Marte. É um aniversário de 2 anos. Né? Então, enquanto o Sol leva 1 ano para dar uma volta completa, e todo ano a gente tem esse aniversário do Sol, né? No Marte é 2 anos. Então, cada 2 anos a gente tem essa renovação, né, do planeta Marte no nosso mapa. O meu vai acontecer quando ele chegar em Escorpião, mais precisamente 16 graus de Escorpião. Então, na metade, eu vou até olhar, eu já posso olhar aqui, ó, é muito interessante você olhar, trabalhar com astrologia, que você vai indo e voltando. Quando eu faço atendimento com as pessoas, eu vou indo e voltando também, né? Eu vou analisando tudo que está acontecendo. No dia 29 de outubro, 29 não, deixa eu dar um pouquinho mais para frente, vai ser, 14 graus, vai ser em novembro. Em novembro, 16 graus, ali mais ou menos no início de novembro, eu vou ter o meu retorno de Marte. Ou seja, uma oportunidade de eu renovar a minha energia, né, do guerreiro e assim por diante. E o Sol vai estar juntinho, né? O Sol vai estar junto de Marte quando eu tiver essa renovação. Então vai ser bem interessante, eu já posso ir me preparando aqui para aquilo que está por vir em novembro, início de novembro. Ufa, pessoal, falei bastante, foi uma live até acho que mais de 1 hora, né, deu um pouquinho mais de 1 hora, mas gratidão a todo mundo que participou. Quem chegou depois, ela vai ficar gravada. Se você quiser ver aqui no Instagram, ela fica no IGTV. Se você quiser ver no YouTube, ela vai para o YouTube também. Se você quiser só ouvir no Spotify, ela vai para o Spotify também. Então, você pode rever ela. Inclusive,
De repente, ao longo no meio da semana, ouvir novamente para ver se vem algum outro insight, pode ser interessante. Se você gostou, lembra de deixar seu comentário também. Marque pessoas que possam gostar desse conteúdo, compartilhe, né? E vamos seguir para a nossa semana. Hoje eu vou colocar aqui no Instagram também uma caixinha de pergunta para quem quiser interagir, para quem quiser colocar alguma coisa. E acompanhe nos stories. Eu estou colocando bastante dica de livro, né? Estou colocando muita coisa que eu estou estudando, eu compartilho algumas com vocês. E aí vocês podem ter também esses insights que vêm ali dos livros. Gratidão, pessoal. Um beijão. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco eu coloco stories aí no Instagram. Até mais. A Bia colocou no Spotify também, vem com vídeo. Aliás, essa é uma pergunta, né, que eu queria saber. Para quem ouve no Spotify, manda para mim por direct, quem estiver aqui, né? Quem ouve para o Spotify, prefere que seja por vídeo ou só por áudio? Né? Por quê? Porque eu sei que algumas pessoas não querem saber de vídeo no Spotify. Eu mesmo não fico vendo vídeo no Spotify. Aí eu queria saber se, para quem ouve no Spotify, quer com vídeo ou com áudio, por quê? Porque eu posso postar só o áudio, né? Em vez de deixar o vídeo, eu posto só o áudio. Eu acho que, inclusive, nas últimas que eu fiz isso. Eu postei só o áudio, né? Olha lá, a Renata colocou para mim só o áudio. Então, vão comentando comigo no direct que eu estou curioso aí para saber, né, se é melhor colocar só áudio no Spotify ou áudio e vídeo. Lembrando que no YouTube sempre vai ter o vídeo também. Né? No YouTube sempre vai o vídeo para lá. Então, um beijão, muita gratidão, pessoal. Namastê, Harion, um ótimo domingo. Tchau, tchau.